Olá, tudo bem? Eu sou professora de Língua Portuguesa do 2º ano. Qual é o meu nome? Vocês se lembram? Professora Gabriela. Na nossa aula de hoje, nós vamos embarcar numa grande aventura. Mas antes, vamos investigar qual é o nosso eixo, a nossa habilidade, também os nossos conteúdos. Vamos lá? Crianças, essa é a nossa aula 21. Qual é o nosso eixo? Oralidade. O nosso conteúdo: escuta, pesquisa e reconto de textos da tradição oral. A habilidade: valorizar os textos de tradição oral, reconhecendo-os como manifestações culturais. Crianças, agora que nós já desvendamos qual é o nosso eixo, a nossa habilidade, também o nosso conteúdo, eu convido vocês para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje nós vamos embarcar juntinhos numa grande aventura. Essa aventura, ela fala sobre os textos de tradição oral. O que são os textos de tradição oral? Os textos de tradição oral, elas são contações de histórias que elas são contadas de geração em geração e ela tem muita fantasia, muita magia e também muita aventura. E agora que nós já nos aventuramos, nós já descobrimos o que é um texto de tradição oral, eu vou embarcar, crianças. Vou sair da canoa para explicar para vocês algo. Vamos lá então? Ih, crianças, só um minutinho que eu vou embarcar agora. Olha só, crianças, qual é a nossa primeira aventura? É o pescador, o anel e o rei. Essa é a nossa contação de histórias de hoje. Mas quem foi que escreveu, crianças? Vocês já se perguntaram, já viram a autora? Vamos descobrir agora. A autora é Bia Bertrand. Ela é uma grande escritora de livros de infância, da infância de vocês, crianças. Essa história ela foi escrita especialmente para todos vocês. Agora eu convido vocês para o momento da nossa contação de histórias. Vamos lá? Era uma vez um pescador muito feliz que vivia cantando a sua música preferida. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Um dia, um rei muito malvado soube da existência e também ficou sabendo que este pescador de meia tigela duvidava que ele, o rei, era maior do que Deus. Foi então que o rei chamou o pescador até o castelo para lhe lançar um grande desafio. Pescador de meia tigela, você fica cantando essa música irritante. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Eu também soube que você está duvidando que eu, o rei, sou menor do que o seu Deus. Então, eu vou lhe fazer o seguinte desafio.
Se você conseguir guardar o seu anel real por 15 dias, saberei que o seu Deus é maior do que eu e também lhe darei muito ouro. Mas se você não conseguir, você não existirá mais. E foi então que algo muito surpreendente aconteceu. O pescador pegou o anel e foi direto contar sobre o desafio para sua mulher. Mulher, acho que o rei lhe endoidou. Ele disse que era maior do que Deus e por isso você não acredita o que o rei nos desafiou. Ele disse para eu guardar este anel por 15 dias aqui na nossa casinha. Mas ele disse o seguinte, que se a gente não conseguir guardar este anel, ele vai o quê? Ele vai me matar, mulher. Mas se nós conseguir guardar, tamo rico, mulher. E foi então que algo aconteceu. A mulher ficou com a boca entreaberta e disse, pode deixar que eu vou esconder este anel bem escondidinho. Algo muito surpreendente aconteceu. E foi então que o pescador foi pescar, sabendo que a sua mulher já tinha escondido o anel, mas ele não contava com o plano do rei malvado. Ou de casa, eu compro joias, compro também muito anel, eu pago muito bem. O que vai acontecer agora? Eu tenho um anel, ele está bem aqui. E foi então que a mulher deu o anel ao comerciante e ele foi embora, levando o anel real. E tudo isso não passava de algo surpreendente. O comerciante, que fazia parte do plano malvado do rei, jogou o anel no fundo do mar para nunca mais ser encontrado. Foi então que, quando o pescador chegou em casa, a mulher estava chorando e disse, homem, eu vendi seu anel, mas olha, temos muito ouro, homem. O pescador fala chorando, mulher, tu não vendeu meu anel, tu vendeu teu marido, mulher. Sabendo que faria sua última refeição, o pescador pediu para sua mulher preparar um peixe daqueles para comer. E ele saiu para pescar, sabendo que faria sua última pescaria e, é claro, cantando a sua música favorita. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Algo aconteceu. Ele pescou 50 peixes, vendeu 49 e ficou com somente um. Vocês não sabem o que aconteceu. Durante o jantar, ao comer o peixe, ele se entalou. E foi então que ele encontrou no último peixe e no único peixe que ele pescou, o anel real. Algo irá acontecer agora. Ele, muito feliz, ao encontrar o anel, ele começou a cantar sua música favorita.
Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. E algo, passando o tempo do desafio, o rei malvado chama o pescador ao castelo. O rei, ele começa falando: pescador de meia tigela, onde está meu anel real? O pescador, ele disse: tá aqui, meu rei, seu anel real. O rei, ele ficou de boca aberta e arregalou os olhos ao ver o anel real. E foi então que ele disse: viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. E esse foi o fim da nossa história. Agora, crianças, nós vamos brincar de um jogo muito interessante. Ele se chama o Jogo do Reconto, que está bem aqui ao nosso lado. Como é que ele vai funcionar? O Jogo do Reconto, vocês vão se lembrar da historinha que nós acabamos de contar para vocês. Vocês se lembram? Sim ou não? Este jogo, ele vai funcionar assim. Eu vou mostrar algumas imagens fora da ordem. Vocês vão se lembrar as coisas que aconteceram na nossa historinha e vocês vão recontar a nossa história a partir das imagens que eu vou já mostrar aqui. Não se esqueçam que vocês têm 30 segundos para aprender, para se lembrar da nossa historinha. Olha só o que está aparecendo, o nosso jogo do reconto, que começa com o número 6, 4, 1, 5, 2 e 3. Não se esqueçam, crianças, que nós temos o quê? Um tempo. Este tempo, ele vai de 30 segundos, tá bom? Então, vamos começar. Você agora é o artista, é o escritor do nosso reconto. Vamos lá? O tempo está acontecendo. Estão se lembrando da nossa historinha? Sim ou não? Qual é a ordem que está bem aqui, ó, crianças? Qual é a ordem? Vocês se lembram? Já vai acabar o tempo. Olha, olha. Lembram da historinha? Qual é a ordem que nós estamos vindo aqui, crianças? Já conseguiram adivinhar? Vai acabar. Olha o tempo. Já vocês vão saber o que aconteceu na nossa história. Vocês agora são os artistas. Crianças, já vai acabar. Vocês estão preparados? Sim ou não? Então, crianças, já vai acabar. E acabou o nosso tempo. Conseguiram organizar o nosso reconto da nossa história? Sim ou não? Então, agora nós vamos descobrir qual é a ordem certa do nosso reconto da nossa historinha. Olha só, vai aparecer agora. Estão vendo a nossa ordem da nossa historinha? Vocês se lembram? Eu vou contar para vocês bem brevemente, para vocês se lembrarem a partir dessas imagens, tá bom? O que nós estamos vendo na imagem 1? Não é o pescador cantando aquela musiquinha favorita dele? Qual era a musiquinha? Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. Vocês se lembram que a historinha começou assim? Com Era uma vez e mostrando o pescador, que é a imagem 1. O que aconteceu depois? Na imagem 2. O rei malvado nos chamou o pescador para fazer um desafio a ele, para ele guardar o anel real. Lembram disso? Então, a imagem 2 é a segunda imagem, certo? Do nosso reconto. O que está acontecendo na imagem 3?
o comerciante malvado que fazia parte do plano do rei, aquele rei muito malvado, ele está jogando o anel no mar para nunca mais ser encontrado. Então, a imagem 3 é a próxima imagem. A imagem 4 é o quê? É a mulher chorando porque ela vendeu o anel real para o comerciante. E o pescador, ele chorando também, muito triste, porque o anel ele foi vendido. A imagem 4 é a nossa próxima imagem. O que está acontecendo na imagem 5? Vocês estão conseguindo entender? A imagem 5 é o pescador comendo o único peixe que ele ficou. Vocês se lembram quantos ele pescou? Ele pescou 50 peixes e apenas um ele ficou. E esse único peixe, o que aconteceu? Ele se entalou e achou o anel real, que é a nossa próxima imagem, que é a imagem 6, que está bem aqui, ó. Estão vendo? A imagem 6 é o rei todo malvado fazendo a seguinte pergunta: pescador de meia tigela, cadê meu anel real? Lembram disso? Do rei malvado perguntando? Então, a imagem 6 é isso. E o que foi que aconteceu depois que ele fez essa pergunta? Lembram? O pescador deu o anel real e disse assim: está aqui, meu rei, o anel real. E o rei ele fez uma cara assim, ó, de surpresa ao ver que Deus era maior do que ele. E ele terminou a história fazendo o quê? Cantando a música preferida do pescador. Qual era? Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. Crianças, vocês gostaram da nossa aula de hoje? E vocês gostaram principalmente do nosso jogo do reconto, que está bem aqui? Conseguiram recontar aí na casa de vocês? Aí na casa de vocês? Eu sei que sim, porque eu digo sempre o quê? Que vocês são muito inteligentes. E agora, crianças, que nós já sabemos o que é um texto de tradição oral, lembrando vocês que um texto de tradição oral é aquele contado de geração em geração, que tem muita fantasia, muita mágica e coisas muito fantásticas. Eu vou convidar vocês agora para o nosso exercitando. Vamos lá? Crianças, agora que vocês já conseguiram resolver os nossos 2 desafios do dia, vamos lá juntinhos comigo resolver, vamos lá? Olha só, desafio 1, observe a capa do livro. Olha só, crianças, isso aqui é muito importante. Qual é a capa do livro? É esta daqui, certo? A capa do livro abaixo e escreva em seu caderno. Vamos observar o nome da autora do livro. Qual livro? Este daqui, certo? Vocês se lembram que eu expliquei no início da nossa aula sobre a autora deste livro? Que é a Bia Bedran. Lembram? Vamos ver se está certinho. Olha só, a autora do livro é Bia Bedran. Está escrito bem aqui, certo? Vamos para a próxima. Letra B, o nome da história. Qual era o nome da história que nós contamos hoje e recontamos? Olha só, o pescador, o anel e o rei. Vamos conferir. Olha só, o pescador, o anel e o rei, que está escrito bem aqui em cima. Vamos para o nosso próximo desafio. Desafio 2. A professora Maria lançou um desafio para a sua turma e usou a imagem abaixo, que é essa daqui, crianças, para dar uma pista do que pode ser a resposta. Ela fez a seguinte charada para compor o desafio.
O que é o que é? Sou contado pelas pessoas mais velhas, posso explicar algo sobrenatural, às vezes aparecem seres e objetos mágicos e encantados. Quem sou eu? Vocês se lembram que eu expliquei, crianças? Olhem aqui para mim. Vocês se lembram que eu expliquei na nossa aula de hoje que a contação de história, o quê? Os textos de tradição oral, eles são contações de histórias de seres imaginários, de seres fantásticos, de mágica. Lembram que eu falei sobre isso? A charada que está escrita bem aqui, ela fala sobre isso, sobre um texto de tradição oral. Por quê? Porque ele é contado de geração em geração e tem esses elementos que está escrito bem aqui, seres imaginários, seres encantados, como na nossa história de hoje do pescador, o anel e o rei. Vamos conferir se está certinho? Olha só. Agora é sua vez de ajudar a turma da professora a desvendar este desafio. Vamos lá? Eu acabei de explicar para vocês. Qual é a resposta? Eu sou o texto de tradição oral. Por quê, crianças? Lembram que eu acabei de explicar? Porque ele é um texto contado de geração em geração, que tem seres imaginários, tem seres fantásticos e também tem muita magia. Agora, crianças, que vocês já resolveram os nossos 2 desafios do dia, eu convido vocês para o nosso resumo do conteúdo. Então, vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje nós investigamos o que é um texto de tradição oral. Vocês se lembram o que é? Um texto de tradição oral é aquele texto contado, falado pela boca, pelos lábios de alguém, que ele tem o quê? Ele tem seres imaginários, ele tem muita magia, ele também tem muita coisa legal que nós estudamos na nossa aula de hoje. Um texto de tradição oral, lembrando vocês, é aquele texto contado de geração em geração. Mas para isso, crianças, nós usamos a contação de histórias de hoje. Vocês se lembram qual é? O que está escrito aqui? Foi a nossa historinha de hoje, não é verdade? O pescador, o anel e o rei, que é uma história de um pescador muito contente com toda a sua vida, e veio um rei malvado e duvidou de tudo. Vocês gostaram? Lembram? Quem foi que escreveu essa história? Foi Bia Bedran. Olha só, ela é muito linda, não é verdade? A Bia Bedran, ela escreveu essa linda história que vocês puderam olhar e escutar na nossa aula de hoje. Agora, crianças, vocês já sabem o que é um texto de tradição oral e vocês já conheceram a nossa historinha de hoje e também a nossa autora. Eu convido vocês para as nossas considerações finais. Vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje nós estudamos muitas coisas legais, não é verdade? Nós nos aventuramos muito, mas agora, crianças, nós estamos no finalzinho da nossa aula e eu gostaria muito de agradecer aos pais, aos professores e principalmente vocês, crianças, por estarem juntinho conosco em mais uma aula. Não se esquecendo também de agradecer à intérprete de Libras por estar aqui nos ajudando e fazendo com que você fique mais inteligente do que você já é. Crianças, agora eu vou partir. Eu desejo para vocês um excelente conteúdo e até a próxima aula. Tchau! Museus de Caruaru. Visite com a gente o Museu do Barro,
No primeiro andar, no espaço Zé Caboclo, você encontra peças dos ceramistas do Alto do Moura. Há um espaço dedicado ao primeiro discípulo do mestre Vitalino, Zé Caboclo, que no dia 28 de março completaria 100 anos em 2021. Zé Caboclo foi também um precursor, criando novas figuras e inovando na forma e na técnica. Ficou famoso pelos seus grandes conjuntos de maracatu 14 peças e bumba meu boi 23 peças, duas manifestações culturais que fazem parte do nosso folclore e da nossa cultura. Também retratava cenas cotidianas de pessoas idosas e figuras religiosas. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora.